Lefi Esuede Ayaulela Mema. Fiel é Deus. Aleluia. Amém. Hoje, nessa manhã, eu quero trazer um tema, ele é bem receptivo àqueles que querem uma qualificação e ampliação de atitude de vida física e espiritual. Então, nós vamos falar de valorização ou desvalorização. É uma mensagem que vai ser um tanto reflexiológica para fazermos uma introspectiva dentro da nossa convivência, relacionamento e procedimento, tá? Porque Provérbio 9:9 diz: instrui o sábio e ele será mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá no entendimento. Por isso, vamos tomar como base aqui Apocalipse capítulo 3, tá? O versículo de 10 a 13, que diz: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os habitantes da terra. Eis que venho sem demora, guardas o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, e que desce do céu de Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, nós vamos ver aqui por que de tudo isso. Em Provérbio 21 em diante, diz assim: o que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. A cidade dos fortes sobre o sábio é derrubada a força em quem confiam. E o que guarda a boca e a língua guarda da angústia a sua alma. Quanto ao soberbo, é presumido a zombaria, e o seu nome trata com indignação a soberba. O desejo do preguiçoso é matar, porque a sua mão recusam a trabalhar todos os dias. Avidamente cobiça, mas o justo dá e nada retém. O sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. O testemunho mentiroso, o testemunha mentirosa perecerá, e o homem que ouve falará sem interrupção. O ímpio endurece o seu rosto, mas o rosto considera o seu caminho. Não há sabedoria nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Aleluia. Então, amados irmãos, desvalorização ou valorização ou desvalorização. O que eu posso, ideológica, filosoficamente, falar sobre isso? Estar ligado ao reconhecimento, a uma parte de agradecimento de pessoa ou coisa que podem estar na nossa emergência. É uma situação que, conforme eu falei, pode ser inesquecível, do confronto, do desejo, da decepção ou do favorecimento que foi feito a cada um de nós. Também a desvalorização é nítida na falta do agradecimento, de um favorecimento efetuado emergencialmente, como já citei, ou cotidianamente. Também há uma integração pessoal de interesses ou dependência, como aí? Na decadência solitária, como as obras sociais, profilática ou filantrópica. E isso se baseia como a ingratidão, que também existe dois patamares, duplicados e multiplicados, porque é uma reação de esquecimento humano ou por uma permissão de Deus,
Vai depender da situação, como várias situações bíblicas eu poderia citar, mas não vou me apegar a isso, vou pegar esse ponto aí, valorização ou desvalorização, que muitos não têm, e dentro do decorrer do que eu vou explicar, o porquê há uma possibilidade de refazermos os nossos passos. Então, conforme eu falei, ingratidão pode ser também uma inveja de desqualificação pessoal, como na personalidade ou atitude de um caráter que é negativo e expressivamente, quando a pessoa desvaloriza, não valoriza, né? Bom, já o reconhecimento já é um procedimento do agradecimento que está ligado à unidade e simplicidade de uma pessoa ou das pessoas. Isso vai depender, que é a atitude, caráter e a regra dessa ética, que é de reconhecimento, ou seja, a valorização, não a desvalorização. Então o agradecimento tem dois patamares também. Em primeiro lugar, que tem que ser a Deus. Em segundo lugar, as pessoas ou o homem, não falo no sentido genético, mas genericamente falando, isso é o procedimento do favorecimento recebido, em que todas as áreas foram ou fomos beneficiados, conforme eu já falei, de um bem material, de uma área, sei lá, pode ser de saúde, pode ser numa área intelectual, espiritual, pode ser numa área política, eu não sei, vai depender da necessidade prioritária de cada um e do reconhecimento, ou valorizando ou desprezando. Hoje, quantos, pelo egoísmo, a soberba, a ingratidão, não reconhecem os valores de pessoa ou coisas que foram beneficiadas, como eu estou especificamente falando, dentro de toda ajuda, né? Nesse aspecto da vida, hoje é banalizada, como, vou dar um exemplo, a luz. Nós temos essa luz de ajuda da família, de outras pessoas que estão conosco. E, por exemplo, essa luz que é ajuda, ela se apaga. E podemos ficar na escuridão do reconhecimento que não tivemos na hora do momento. E quando vamos procurar o interruptor para, de novo, a luz ligar, podemos não achar, pois mudou de lugar. Vamos dar exemplo. Já se foi, que pode ser uma pessoa amada, uma amizade que nós tivemos, e ela se afastou, ou um parente que já partiu, só reconhecemos quando eles vai, ou extinguiu o tempo da aproximação e a possibilidade de refazer. Pode estar ficando também nisso aí. Ou ficará o que resta, só lembrança, né, do favorecimento, de nossa falta do reconhecimento. Aí vamos fazer uma introspectiva, analisando o que poderíamos ter feito, do que não deveríamos falar, como a gente poderia se unir e se afastamos. Então vai reconhecer o ego, do egoísmo, a ingratidão das atitudes, a fala da malignidade. Mas eu quero deixar uma incógnita aqui. Pode haver reconstituição, recuperação, renovação das nossas atitudes ou personalidade? Sim, claro que pode, quando queremos mudar, porque reconhecemos o que a nossa vida, no nosso agir, no nosso pensar, no nosso falar, foi mal e agora tem que mudar, qualificar a nossa conduta social, pessoal e até mesmo espiritual. E só pode mudar com a ajuda do Espírito Santo de Deus.
primeiro lugar, eu vou deixar bem nítido e claro, ele não invade a nossa privacidade, porque ele é um gentleman, ele é gentil, tá? E se nós queremos ajuda, ele está pronto para nos ajudar. Como é isso, pastor? A primeira base, em 1 Coríntios 5, 17, diz: porque se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Então, nós poderemos mudar, porque vai haver uma renovação do nosso espírito, com o Espírito de Deus doutrinando o nosso agora, o nosso comportamento, o nosso procedimento, né? Em Jeremias 33:3, diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. E como é isso? Vamos tomar como base o clamar, o pedir, se pode mudar? É Mateus 7 e versículo 8. Tá bem claro aqui para a gente que quer tomar essa atitude e mudança. A gente que quer, a gente tem que buscar, tem que pedir. 7. Olha só. Pedi e dar-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Então vai abrir o esclarecimento, o entendimento, vai abrir todo um procedimento novamente de regra, fé, prática e conduta, que teremos de ter uma vida ilibada dentro de nossa atitude, deixarmos de ser arrogante, egoísta, né? Às vezes desonesto, que é a falta desse reconhecimento. Pode ser por uma ordem, como? De uma enfermidade, ou de uma hipocrisia, ou por permissão de Deus, como aconteceu com o padeiro Mó e o copeiro Mó, que houve uma revelação, e quando o copeiro Mó retornou ao terceiro dia que se cumpriu a revelação do sonho que José teve e Deus esclareceu, ele, por permissão de Deus, não reconheceu, só ao tempo de Deus houve o reconhecimento. Mas vamos aqui tomar como base, olha só, para maior esclarecimento, aqui diz aqui, quando nós precisamos desse reconhecimento, que nós queremos mudar. O capítulo 11 do livro do Evangelho segundo São Lucas, ele deixa bem claro aqui que tem uma epígrafe, oração dominical. Mas dentro de tudo isso, tem também a divisão da parábola do inimigo importuno. Bom, eu vou explicar no decorrer da leitura. E diz aqui que aconteceu que, estando eles a orar num certo lugar, quando acabou de dizer aos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhe disse: quando orares, dizei ao Pai: santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino. Dar-nos cada dia o pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. E disse também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, visitando-me do caminho, não tenho com que apresentar-lhe. E se ele responder de dentro e disser: não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Aí ele diz a expressividade dentro dessa parábola do amigo importuno, né? Que está importunando numa hora de necessidade e prioridade e não está recebendo. Digo-vos que ainda que se não levante e der-lhe por seu amigo,
levantará-se, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver necessidade? Eu digo-vos, porém, se vos pedires o Pai, e dar-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, quem bate se abre. E qual é o pai que dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Aí ele deixa uma reflexologia, quando nós nos humilhamos e buscamos o Senhor enquanto se pode achar. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas, que nós somos egoístas e interesseiros, aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, olha, o Espírito Santo, aquele que lhes pedir. Então, o Espírito Santo é o que doutrina o nosso espírito para um procedimento e desse comportamento que teremos, que deveremos, que estaremos tendo. Olha bem, para você entender melhor, Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, Deus quer que nós nos aproximamos dele para melhorar o nosso comportamento. Jeremias 29, ele vai dizer que bem sabe ele que pensamento pensa a respeito. Ele quer uma condição melhorada, aprimorada. Jeremias 29, 11. Diz aqui, porque bem sei os pensamentos que penso, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu ouvirei, e buscar-me-eis e me acharei, quando me buscarem de todo o vosso coração. Então, conforme eu falei, pode haver mudança no caráter, na atitude, na personalidade, no reconhecimento, sim, quando pedimos ajuda, quando invocarmos o Senhor, quando queremos ser nova criatura, nessa postura de não sermos mais egoísta, nem ingrato, nem desobediente, e não ter mais essa falta de reconhecimento, mas sim termos valorizado ou valorizar daqui por diante aquele que estará ao nosso lado, nos ajudando, nos apoiando, nos ensinando para uma atitude exemplar de vida. E agora eu vou dizer aqui uma fala de Isaías que eu tomei como procedimento de equilíbrio para mim, que eu não vou deixar nunca esse procedimento de equilíbrio, que é o ensinamento de regra, fé, prática, conduta e a sabedoria que nós devemos ter. Ele diz que o nosso pensamento, o nosso caminho não são de Deus, os de Deus são bem mais altos. Os caminhos de Deus são diferenciados. E pode implicar nessa situação aí, de perdermos, de estarmos na negritude dessa falta de reconhecimento, precisando a luz iluminar o esclarecimento para o nosso entendimento, para uma renovação do nosso ser, que é o Espírito Santo doutrinando o nosso, para vivermos uma vida agora, ilibada, uma vida não de egoísmo, mas uma vida sociavelmente aplausível e amigável e praticando. Eu vou falar do quarto amor, que gregamente, ou seja,
Teologicamente ou filosoficamente, a gente conhece o amor ágape, o amor eros e o amor file. O amor de Deus, que a gente se falar que temos, não temos, somos egoístas, selecionamos conforme nós falamos, não reconhecemos. O amor de Deus não faz acepção de pessoa, mas diz aqui o amor ágape, o amor eros, que é o erótico, que é o sentimento, o amor filho, de pai para filho, e também não é uma regra, nem todo pai, nem toda mãe tem amor pelo seu filho, mas Jesus ensinou o quarto amor, que é quase exemplificação do amor de Deus, é o amor ao próximo, é isso aí, é o que faltou, o amor ao próximo é o que vai estar agora atuando e agindo no nosso procedimento, no nosso comportamento, o amor ao próximo, reconhecendo, não só porque foi favorecido, mas você também podendo fazer agora em diante para aquele que está próximo de ti ou que está longe de ti, mas precisa de ti como tu precisou de outro e encontrou reforço, auxílio, apoio. Que Deus os abençoe. E eu afirmo que Lefi é suede aiaulela mema. Fiel é Deus, aleluia. Amém? Tenham todos uma boa tarde excelente nessa segunda-feira de feriado. Que Deus os abençoe.